Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 12 do livro Fundamentos de Física, de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 60. Na figura 1269, um pacote de massa M está pendurado em uma corda que, por sua vez, está presa à parede pela corda 1 e ao teto pela corda 2. A corda 1 faz um ângulo φ igual a 40 graus com a horizontal. A corda 2 faz um ângulo θ. Letra A. Para que valor de θ a tração da corda 2 é mínima? Letra B. Qual é a tração mínima em múltiplos de mg? Como o pacote está em repouso, ele está em equilíbrio estático. Isso significa que o seu momento linear e o seu momento angular são nulos. A segunda lei de Newton diz que a força resultante é igual à taxa de variação do momento linear. O vetor força resultante é igual a dp dt. Como o momento linear é constante, a derivada será nula e a força resultante também será nula. Vamos analisar as forças que atuam sobre o pacote e sobre o ponto de união das cordas. Sobre o pacote atuam duas forças. O seu peso, vertical para baixo, cujo módulo é P igual a M vezes G. E a força de tração da corda vertical para cima, que chamaremos de TP. Vamos considerar o eixo X horizontal, o eixo Y vertical, orientados como mostra a figura. Aplicando a segunda lei de Newton, teremos que TP menos P é igual a zero. Então, TP menos mg, que é o P, é igual a zero. TP é igual a M vezes G. As forças que atuam sobre o ponto de encontro das cordas são a tração TP, que agora é vertical para baixo, e as forças de tração nas duas cordas. A tração T1 e a tração T2 não estão na direção dos eixos, mas podemos desenhar suas componentes nessas direções. Podemos identificar triângulos retângulos formados por essas forças e suas componentes. Se calcularmos o seno e o cosseno dos ângulos formados, utilizando as medidas do triângulo retângulo, teremos que o seno de φ vai ser o cateto oposto, T1y, sobre a hipotenusa T1. Então, T1y vai ser T1 seno de φ. O cosseno de φ vai ser o cateto adjacente, T1x, sobre a hipotenusa T1. Então, T1x vai ser T1 cosseno de φ. O seno de θ vai ser o cateto oposto, T2y, sobre a hipotenusa T2. Então, T2y vai ser T2 seno de θ. O cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, T2x, sobre a hipotenusa T2. Então, T2x vai ser T2 cosseno de θ. Aplicando a segunda lei de Newton na direção horizontal, teremos que T2x menos T1x é igual a zero. Então, T2 cosseno de θ, que é o T2x, menos T1 cosseno de φ, que é o T1x, é igual a zero. Então, podemos dizer que T2 cosseno de θ é igual a T1 cosseno de φ. Aplicando a segunda lei de Newton na direção vertical, teremos que T1y mais T2y menos TP é igual a zero. Então, T1 seno de φ, que é o T1y, mais T2 seno de θ, que é o T2y, menos mg, que é o valor de TP, é igual a zero. Que a gente pode escrever como T2 seno de θ menos mg é igual a menos T1 seno de φ. Se a gente multiplicar toda a expressão por menos 1, vai trocar o sinal de tudo. Então fica mg menos T2 seno de θ é igual a T1 seno de φ. Temos um sistema com duas equações e duas incógnitas. Se dividirmos a segunda equação pela primeira, teremos que mg menos T2 seno de θ sobre T2 cosseno de θ é igual a T1 seno de φ sobre T1 cosseno de φ. Aí a gente pode simplificar o T1 e seno de φ sobre cosseno de φ é tangente de φ. Então fica mg menos T2 seno de θ sobre T2 cosseno de θ é igual a tangente de φ. Fazendo a multiplicação cruzada, T2 vezes tangente de φ vezes cosseno de θ tem que ser igual a mg menos T2 seno de θ. Passando o termo de T2 da direita para a esquerda, T2 vezes tangente de φ vezes cosseno de θ mais T2 seno de θ é igual a mg.
Podemos colocar o T2 em evidência, então fica T2 vezes tangente de φ, vezes cosseno de θ, mais seno de θ, é igual a mg. Então o T2, que vai ser uma função de θ, vai ser igual a mg sobre tangente de φ, vezes cosseno de θ, mais seno de θ. Como queremos minimizar o valor da tração, precisamos saber o valor de θ para o qual a derivada dessa função se anula. Para facilitar a derivação, vamos reescrever a função como T2 de θ vai ser mg vezes tangente de φ, vezes cosseno de θ mais seno de θ elevado a menos 1, na forma exponencial. Se calcularmos a derivada dessa função em relação a θ, dt2 de dθ vai ser, derivando essa expressão, vai ficar menos 1 vezes mg, né, o expoente, e mg é constante, vezes a expressão que eu vou subtrair 1 do expoente. Então fica tangente de φ, vezes cosseno de θ mais seno de θ elevado a menos 2. Mas como dentro dos parênteses temos uma função de θ pela regra da cadeia, a gente precisa multiplicar pela derivada da expressão dentro dos parênteses. O tangente de φ é constante. E a derivada do cosseno de θ é menos seno de θ. Então fica menos tangente de φ, seno de θ. E a derivada de seno de θ é cosseno de θ. Então mais cosseno de θ. Então o dt2 de dθ, já escrito na maneira tradicional, vai ficar multiplicando o primeiro fator e o último, menos vezes menos dá mais, então fica mg vezes tangente de φ, vezes seno de θ, menos cosseno de θ. E esse expoente menos 2 aí, a gente pode passar para o denominador, trocando o sinal do expoente, então fica tangente de φ, vezes cosseno de θ, mais seno de θ elevado ao quadrado. A expressão no denominador nunca se anula, porque não existe nenhum ângulo θ que simultaneamente o cosseno e o seno se anulam. Então não existe nenhuma restrição para θ. A derivada será nula quando a expressão do numerador se anular, ou seja, quando mg vezes tangente de φ vezes seno de θ menos cosseno de θ for igual a zero. Como mg é constante, essa expressão vai ser nula quando a expressão entre parênteses se anular, quando tangente de φ vezes seno de θ menos cosseno de θ for igual a zero, quando tangente de φ vezes seno de θ for igual a cosseno de θ. Que a gente pode escrever como seno de θ sobre cosseno de θ foi igual a 1 sobre tangente de φ. Seno sobre cosseno é tangente, então tangente de θ é igual a 1 sobre tangente de φ. Então o θ vai ser o arco cuja tangente é o inverso da tangente de φ. O arco cuja tangente é 1 sobre a tangente de 40 graus, que se a gente usar uma calculadora, a gente vai descobrir que é 50 graus. Poderíamos chegar a este valor de outra maneira, analisando as propriedades de ângulos complementares. Ângulos complementares são aqueles cuja soma é igual a 90 graus. Se θ e φ são complementares, θ mais φ é igual a 90 graus. O seno de um ângulo complementar é igual ao cosseno do outro ângulo. Então o seno de θ vai ser igual ao cosseno de φ e o seno de φ vai ser igual ao cosseno de θ. Se calcularmos a tangente de θ vai ser seno de θ sobre cosseno de θ. Mas o seno de θ é o cosseno de φ. E o cosseno de θ é o seno de φ. Ou seja, isso é igual ao inverso da tangente de φ. Então, θ é igual a 90 graus menos o φ, que é 40 graus, que dá 50 graus. O valor da atração mínima é o T2 de 50 graus, o valor da função quando o ângulo é 50 graus. Então dá mg sobre tangente de 40 graus, que é o φ, vezes cosseno de 50 graus, que é o θ, mais seno de 50 graus, que é o θ. Então vai dar mg e a expressão de baixo dá 1,305. Se a gente dividir 1 por 1,305, dá 0,7662 vezes mg. Escrevendo com dois algarismos significativos, dá 0,77 vezes mg.